Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Muito obrigada por estar acessando o canal, por estar participando das nossas devocionais. Que Deus continue abençoando a sua vida. Se você puder, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Bom, queridos, a nossa reflexão de hoje está baseada no livro, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 8. Estaremos meditando na passagem que está no versículo 23 ao 27. Então, Mateus 8, do 23 ao 27. Não estarei fazendo a leitura do texto completo, mas fica aí a tarefa para você de casa, ler com a sua família e meditar conosco nessa passagem. Bom, queridos, essa passagem traz o momento em que Jesus acalma a tempestade. O que é que acontece, Qual é o contexto dessa passagem? Jesus e os seus discípulos estavam no barco, eles estavam em um barco em alto mar e conta, a palavra nos ensina que Jesus estava descansando, estava dormindo e em um determinado momento sobreveio uma tempestade sobre eles. E os discípulos, eles ficam desesperados, eles ficam muito nervosos, achando que de fato iam perecer, mesmo com o mestre no mesmo barco que eles. E aí a Bíblia também nos ensina que eles vão até Jesus, acordam Jesus desesperados e pedem, suplicam que o Senhor os salvassem porque eles haviam de perecer. E aí Jesus, com toda a sua tranquilidade e autoridade, se levanta, e acalma os ventos, as águas da tempestade em si e diz, que os discípulos eram homens de pequena fé. E aí depois que ele acalma toda a tempestade, depois que tudo isso acontece, os discípulos se perguntam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E existem algumas aplicações super valiosas para as nossas vidas que podemos fazer através da meditação desse texto. Bom, queridos, a primeira aplicação que nós podemos fazer aqui é muito interessante. Se nós formos estudar a fundo, essa passagem, esse questionamento que os discípulos fazem, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Por que eles se questionam isso? No Antigo Testamento, a ideia de acalmar a tempestade, de acalmar, do domínio sobre as forças da natureza, sobre a natureza, era uma atribuição a Deus. Então, essa passagem só nos comprova, nos mostra ainda mais a divindade de Cristo, Nós sabemos que Jesus tinha natureza 100% homem, 100% Deus, que Ele é o Deus encarnado, Ele é o Filho do homem que veio ao mundo justamente para pagar, o preço para a nossa salvação e é um com Deus. Então, essa é uma passagem que prova, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que os discípulos se questionam, porque eles estavam vendo, na frente deles ali, Jesus fazer uma coisa que antes era atribuída ao Deus, do Antigo Testamento. Então, a gente vê a divindade do Senhor sendo evidenciada através dessa grandeza, dessa obra grandiosa que foi o acalmar a tempestade. Essa é a primeira aplicação que podemos fazer. A segunda aplicação que nós podemos fazer quer dizer respeito às nossas vidas também. Os discípulos estavam em uma tempestade, no meio de uma tempestade, mas eles não estavam sozinhos. E não era qualquer pessoa que estava com eles. Era o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Cristo Jesus. Só que eles se comportam de uma forma muito diferente do esperado para um discípulo de Cristo, Eles ficam desesperados. E o que é que isso tem a ver, com a nossa vida? Quantas vezes nós passamos por dificuldades, por tempestades, quantas vezes passamos por provações nas nossas vidas e nós agimos exatamente como os discípulos, ficamos desesperados, achamos que iremos perecer, nos esquecemos que estamos firmados na rocha que é Jesus. Não podemos ser como os discípulos nesse sentido, homens de pequena fé, tímidos, como Jesus mesmo fala no versículo 26. Não, nós precisamos lembrar que na embarcação que estamos nessa vida, que diz respeito à nossa vida, quem está no controle é o nosso Senhor Jesus. E é por isso que Jesus estava tão tranquilo, porque Ele tem toda a autoridade e todo o poder.
Então, independente das provações, independente das circunstâncias às quais estejamos submetidos, às quais estejamos inseridos, precisamos lembrar que não servimos a qualquer Deus, mas que servimos ao único Deus, que tem todo o poder e toda a autoridade. Existe uma frase que eu uso bastante, que diz assim: se Jesus vai juntinho, tudo vai bem. Porque é exatamente isso. Jesus não prometeu uma vida apenas de bonança, de momentos felizes. Não, nós sabemos que não. A vida com Jesus é uma vida de renúncia, uma vida de constante negação do nosso eu, né, para sermos cada vez mais parecidos com Ele. E muitas vezes enfrentaríamos tempestades assim, difíceis de serem enfrentadas, mas possíveis em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que nele nós somos muito mais que vencedores. Quando a tempestade vier, não se esqueça, é ao nosso lado, né? Nós temos Cristo Jesus, que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. E que nós possamos usar, né, esses momentos que temos nas nossas vidas, esses momentos de dificuldade, como aprendizado, para estarmos cada vez mais próximos de Cristo e aprendendo mais do nosso Deus. Então, que possamos a cada dia ser gratos ao Senhor pelos momentos que passamos e que possamos buscar nele sabedoria para enfrentar as tempestades da vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um restante de semana abençoado.